Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maria Alice Sena, médica, infectologista e bacharel em Direito. Bom, estou passando aqui hoje para trazer uma informação importante. Foi liberado o uso emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e acatado pelo Ministério da Saúde da Associação de Medicamentos, cujo nome comercial é Paxlovid, para tratamento da Covid leve a moderada. É importante que nós façamos algumas colocações aqui para que não haja um uso abusivo do medicamento ou um uso não indicado desse medicamento. Trata-se de uma associação de 2 antivirais que está indicada para o uso em casos de Covid leve a moderada em pacientes adultos que tenham algum fator de risco para evolução para formas graves da doença. Este medicamento ele deve ser utilizado o mais precocemente possível nos pacientes com diagnóstico confirmado. E esse diagnóstico ele não pode ser feito através de autoteste. Nós sabemos da variabilidade dos resultados do autoteste, que depende muito da forma como esse exame é feito, da forma como esse exame é coletado. Portanto, só é válido os exames realizados laboratorialmente que confirmem o diagnóstico da Covid-19 nesses pacientes. É importante também salientar que esse medicamento ele não está liberado para uso em grávidas, em pessoas portadoras de insuficiência renal ou hepática ou hepática graves, em pessoas que estiverem fazendo uso dos medicamentos que são contraindicados a coadministração com o Paxlovid, e são diversos os medicamentos, é preciso que seu médico analise se as medicações que você faz uso contínuo, elas têm alguma interação com esse medicamento. E nós precisamos também ter uma atenção muito especial com os pacientes portadores de HIV, visto que esse medicamento ele pode trazer uma interação que diminua o efeito do antirretroviral. Ele foi aprovado para uso via oral, ambulatorialmente, e não deve, portanto, ser utilizado em gestantes, em pessoas com insuficiência renal e hepática ou hepática graves, pessoas em uso de outros medicamentos que possam ter alguma interação com o Paxlovid e também com muita cautela nos pacientes portadores de HIV. Bom, possui efeito colateral? Possui. Ele pode dar diminuição do paladar, pode dar diarreia, pode dar pressão aumentada, pode dar também efeitos adversos, como qualquer medicamento de hipersensibilidade, dores musculares, né? Existe também os medicamentos que são contraindicados o uso e que a gente vai precisar, então, consultar a tabela, né, que traz essas contraindicações de associação. Bom, o medicamento atualmente ele está sendo distribuído na rede SUS. É preciso seguir um fluxo para ver se o paciente é elegível. É necessário que a unidade dispensadora, a unidade prescritora, ela preencha uma ficha de solicitação com os dados do paciente, os dados clínicos do paciente, para ver se ele encaixa nos pacientes que são elegíveis para terem a dispensação gratuita do medicamento. Esse medicamento ele é dado em 2 tomadas diárias durante 5 dias. E a ideia é prevenir que a doença evolua para formas mais graves ou críticas da doença. Os pacientes que são elegíveis são os indivíduos maiores de 18 anos, com comorbidades, imunossuprimidos, né, com alguma doença que diminua a resistência do organismo. Os maiores de 65 anos. Não é necessário que haja comorbidades para serem dispensados. E esses pacientes, eles não podem estar em uso de oxigênio suplementar, pacientes não hospitalizados e pacientes que não façam uso de medicamentos que tenham a interação contraindicada, que tenham a coadministração contraindicada. Assim como as pessoas que têm insuficiência renal ou insuficiência hepática graves também não têm indicação de usar o medicamento. Portanto, se você se encaixa nesses critérios, se você é uma pessoa que está com Covid na fase aguda, na fase inicial da doença, e se encaixa nesses critérios que foram aqui
definidos, você deve procurar uma unidade de saúde para ver se o medicamento já está disponibilizado. Isso é muito recente, as unidades estão se adequando, estabelecendo seus fluxos de dispensação e aquisição dos medicamentos para disponibilizar na rede. Mas o mais importante é enfatizar que não se deve fazer automedicação. Esse medicamento ele não se presta à prevenção, nem antes da exposição, nem pós-exposição, para evitar que se desenvolva a doença. Ele é indicado sim para o tratamento das pessoas nesses critérios para evitar que elas evoluam para formas mais graves da doença. Então, é uma boa notícia nós estarmos acompanhando a evolução da ciência e estarmos com a disponibilidade de um medicamento que pode interferir na evolução para formas graves da doença. Fiquem atentos, procurem a unidade de saúde caso você apresente sintomas respiratórios para verificar se tem ou não indicação do tratamento com essas drogas mais específicas. Obrigada pela atenção. Caso você tenha gostado e tenha sido útil a informação, acione o sininho para os próximos vídeos. Obrigada e até a próxima.